no pai. Ape, xerrepe, unhe por Adiapô, por amor, enrendu, faz favor. Oi, men, nhandejara, pope. Daí, men, adjuká. Xea, jerure, nhandejarape. Omo, rendu, ranguan, derape, raxerape. Daí, quai, bae pa o raça, nem a campe. O grau da sua maldade, daí, quai. Bae para pensar. Povo contra povo, do catu e mopuan, de acan. De nascendo, daí o airi, nhandejara, awe. A correace, oi no pan de awe chupê. Che, anguarre, arrimar, correpe, guarani, hakaiuá. Dendo catu e remanhã no xererê. Bae vendere, rechai, ape, rap, guarani, unguarre. Perrendo, ranguá, ara, ete. Orera, anon, entonces, echu, orendiwe. Entonces, echu, xendiwe. Cheiro, renoi, nessa levada. Cheiro, renoi, Etuorendibê, aldeia unida, mostra a cara. Cheiro, renoi, Etuorendibê, venha com nós, nessa levada. Cheiro, renoi, Etuorendibê, aldeia unida, mostra a cara. Jarra, nhandequeira de Aguatá, Jarra, nhandequeira de Auá, Jarra, de Axucá, Caraíbe, Xerra, homem em Coporã. Tere raçaram xerturehe, de manhauaí xerehe, atuanga, xeraibe, o abe axucá, vai pra ore, vou representar Racuanga, aperoime, abe alapera orecô, o sonha ranguá, o anga porandu, sewe, vai equipanhante, jajuca ranhamanô, o tea ariore, ro porahe, awa awa o jajucara, o mi caraiteira, o pucanhanderehe. Minha calça cheia e meco ape, pro defender o pé, Etuorendibê. Cheiro, renoi, Etuorendibê, venha com nós, nessa levada. Cheiro, renoi, Etuorendibê, aldeia unida, mostra a cara. Cheiro, renoi, Etuorendibê, venha com nós, nessa levada. Cheiro, renoi, Etuorendibê, aldeia unida, mostra a cara. Cheiro, renoi, Etuorendibê. Pois é, e é nesse sonzinho aí que a gente vai começando a nossa transmissão. Olha, maravilhoso, viu? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos em mais um Quinta no Quintal, que é uma atividade do Quintal Ambiental. É uma ação do projeto Vivências Interdisciplinares em Direitos Socioambientais, do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Estadual de Santa Cruz. Toda quinta-feira a gente recebe aqui um especialista em alguma área para conversar com a gente, né, bater um bate-papo aí leve, descontraído, falando, claro, de assuntos que sejam de interesse da sociedade. E hoje a gente está com uma pessoa muito especial, né? Pirarucu Pérez, mais conhecido como o professor Wagner Rodrigues, nosso colega de departamento, e que tem uma experiência bastante interessante com indígenas no norte do país, porque foram, né, convivência dentro do seu, né, da sua tese de doutorado. Wagner, que prazer estar recebendo você aqui, meu querido. Seja bem-vindo. Prazer todo meu, acho maravilhoso ter esse espaço e poder dividir do que a gente sabe e do que a gente viveu e com todo mundo aí que está nos assistindo. Ó, seu áudio, não sei o que é, não sei se a sua internet não está chegando bem aqui. Internet. Não sei. Você está conseguindo me ver direito aí? Deixa eu ver se vai melhorar. Vamos ver. Às vezes sair do Wi-Fi e entrar no 4G resolve. Você quer experimentar sair e voltar? Peraí. Eu vou lhe remover e você entra de novo, certo? Ah, não, E é isso. Parece que deu uma... Melhorou? Parece que estabilizou.
Ah, Melhorou que demais. bom. Eu tô numa briga com essa internet que eu acho que não sou o único por aqui, né? Mas, enfim, acho que agora vai dar pra gente falar melhor. Ah, com certeza, com certeza. E você, como é que tá, meu querido? Surtando, acho que a palavra não é. Acho que a palavra é essa, perto do que a gente tem passado. Eu sei que eu não posso me queixar, porque o meu, ou talvez o nosso lugar, é um lugar de mais conforto, né? Perto de muita gente que está passando por muitos problemas e limitações. A gente está podendo fazer um certo distanciamento social, isolamento nem tanto, mas distanciamento sim. Uhum. Mesmo assim, a gente acaba passando por contextos de ansiedade, né? Enfim, Sim. mas tudo se equilibrando, né? Graças a Deus, a Jai, Jai, Chagai. Essa música que a gente colocou aqui de início é um rap de um quarteto de Sim. Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, o Bros Mas, MCs. Conheci o grupo no último SBPC lá em Campo Grande e, poxa, é um negócio muito, muito, muito legal. O projeto que eles fazem, né, eles, claro, utilizam um ritmo que não é, né, não é comum para as etnias indígenas, mas é o que eles utilizam de, digamos assim, de entrada para a sociedade para que eles sejam ouvidos, né, com mensagens fortes, mensagens, né, da identidade indígena e é muito forte. Uma apresentação deles é um negócio inesquecível. sim, isso me faz lembrar uma ideia, é uma das primeiras ideias que comecei a levar em família, quando eu logo disse que iria para o norte fazer campo. E quando eu falo norte, é calha norte do Pará, né? A região de Santarém ali, mais no quintal do Pará, né? E aí, nessa graça, as pessoas vinham muito com a ideia de apropriação cultural. Quer dizer, indígena agora pode usar celular, pode cantar rap, pode. Claro que pode, né? Porque essa Uhum. história de apropriação cultural é uma forma de estigmatizar grupos e impedi-los que possam ter a vivência que a gente tem, assim como nós com eles. Claro que tem uma questão de tradicionalidade que pede um respeito ao rito, né, ou ao significado que fazem, mas isso não tem a ver com a possibilidade deles, por exemplo, tocarem nossos ritmos ou a gente se apropriar de modos de cultura deles. Claro, claro. E, assim, é aquela coisa, né? Mais do que nunca, é necessário a gente compreender, né, que realizar, né, as trocas culturais é fundamental. E nesse momento que a gente, né, aliás, não só esse momento específico, né, mas na era que nós vivemos, que é a era da informação, é importante também que os povos indígenas eles tenham acesso à tecnologia e, claro, tudo aquilo que esteja Sim, disponível para que possam falar das suas vontades, das suas, e a gente, de alguma forma, tem que parar com esse negócio de é, é como você falou, né, estigmatizar, certo? E isolar as coisas, né? Mas, meu querido, eita, vou de novo, de novo a briga com a né? internet. Eu, enfim, não vou comentar agora, mas acho que agora estabilizou. E a gente, assim, eu já tive a oportunidade de conhecer algumas aldeias. Eu lembro bem, claro, dos Tupinambás em Guararema, mas me chamou muita atenção a aldeia Vasco-Cocal, em Joaquim Gomes, em Alagoas. Né? Uhum. Você, num ermo danado, sobe uma serra, e aquela coisa, você chega lá em cima, você tem, né, um infocentro, uma escola, um infocentro, você tem
projetos de vídeo, tanto que, né, eu fui pelo projeto Rondon e lá a gente teve oficina de vídeo, né, de informática, essas coisas todas. E, claro, a importância que precisa ser dada, né, na própria divulgação da cultura, né, das etnias indígenas. Uhum. Mas, meu querido, a gente começou, né? E aí a gente começou a falar a respeito, né, dos indígenas, a gente entrou com música com os indígenas, porque o tema de hoje é justamente para falar sobre povos e comunidades tradicionais. Eu sei que é um assunto muito caro para você, da sua vivência, né, e dos seus estudos que você, Sim, sim. né, que passou, né? E aí a gente vai, né? Quero deixar você bem à vontade, né? Para falar um pouco sobre a experiência e, claro, aquela parte mais acadêmica, digamos, né? Que é uma parte mais conceitual, né? Para deixar você livre para falar um pouquinho a respeito dessa questão, questões mais conceituais nesse primeiro momento sobre Sim. comunidades tradicionais, né? Um pouquinho, se Tá. você quiser falar, de repente, do decreto de 6040, alguma coisa assim, fica absolutamente à vontade. Sim, na verdade, bem, a ideia que a gente tem de povos e comunidades tradicionais ainda é muito limitada no senso comum, e isso atrapalha até mesmo a produção da legislação que os visibiliza. Ou seja, você tem uma ideia de povos e comunidades tradicionais que é limitada, né, dada a nossa cultura, uma cultura discriminante, né, decolonizada, né, e que não nos permite ver as diferenças numa amplitude mais intensa, e isso faz com que a gente imagine PCTs, ou povos comunidades tradicionais, apenas como quilombolas ou indígenas, né, mas é interessante mencionar, né, que os PCTs eles não se resumem apenas a essas duas comunidades. Em verdade, entre essas duas comunidades até existe uma diferença interessante, né, que isso, digo até do ponto de vista da legislação internacional, porque os indígenas são os povos autóctones, né, aqueles que estavam na Terra antes dos processos de colonização nas Américas. Falando especificamente no nosso caso, outras partes do planeta, povos autóctones vai ter um sentido similar ou até mesmo diverso. Já os povos tradicionais, eles são introduzidos em um espaço diferente, mas neste espaço diferente, eles passam a ressignificar o seu modo de vida e acabam, vou usar um termo que se fala muito, até em movimento social, né? Eles praticam um aquilombamento, ou seja, eles se fecham dentro de uma cultura, em um espaço, e a partir dali eles se diferenciam socialmente. Agora, sendo eles autóctones ou não, isso não faz diferença nenhuma do ponto de vista do que é PCT. É só uma forma diferente de perceber o lugar onde estes povos se originaram, né? Por isso que PCT é uma categoria que é um conjunto. Mas aí, voltando a dizer do porquê que o direito não consegue ler muito bem esse dilema, eu preciso falar um pouquinho antes de uma cultura também jurídica, praticada antes de 1988, que é aquela teoria do assimilacionismo, ou seja, o indígena ele não era um sujeito de direitos, né? Eu falo mais do indígena porque a teoria do assimilamento ela é mais focada no indígena, né? Já que o quilombo, o vazanteiro, o cigano, enfim, né? Outras expressões de povos tradicionais já meio que engoliram, vamos falar assim, né? A lógica de viver em sociedade, numa sociedade urbana, marcada por um direito só, etc. Mas o indígena, né, porque nós temos mais de 300 etnias indígenas país afora, cada uma foi lidando de um jeito com o governo. Então, nessa situação, eles tinham uma dificuldade muito maior de ser visualizados, né?
a ponto de que teriam que abandonar a aldeia e teriam que mudar o nome e teriam, inclusive, que adotar uma outra cosmologia, uma outra fé. E muitos deles, inclusive, né, foram se entregando principalmente a crenças de natureza cristã. Mas tudo isso ajudou a criar, no início dos anos 2000, o problema de como reconhecer no direito os PCTs, né? E a primeira tentativa de ser enquadrado foi através da lei do SNUC, né? O artigo 2º, o inciso 15, já trazia, na sua perspectiva, um conceito de povos e comunidades nacionais, mas esse conceito foi vetado, né? Isso fez com que... da Mata Atlântica também acaba trazendo também. Oi? Se eu não me engano, a lei da Mata Atlântica também, em 2006, também. traz. E não teve êxito, né? Uhum. Somente em 2007, né, através do decreto 6040, é que realmente você tem uma primeira ideia do que é povos e comunidades tradicionais do ponto de vista do direito. Eu falo do direito porque, do ponto de vista da antropologia social e de outras áreas afins, você já tinha uma marcação acadêmica sobre o que é povos e comunidades tradicionais. Né? E aí o que acontece? Você me permite a leitura, porque eu preciso falar sobre... PCTs são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Bem, esse é o artigo 3º, inciso 1, do decreto 6040 de 2007. É importante dizer que esse conceito jurídico de PCT ainda é insuficiente, ou seja, ele ainda é limitador dentro de um cenário, vamos dizer assim, branco ou cauara, fora do universo de povo tradicional sobre o que é povo tradicional, mas pelo menos dá uma visibilidade jurídica a esse tipo de comunidade, né? Só para se ter uma ideia desse quadro, outros autores vão discutir essa questão tanto do ponto de vista da cultura, né, e isso ajuda, inclusive, a desmistificar algumas questões. Exemplo, é preciso ser negro para ser quilombola. Não, não é preciso ser negro para ser quilombola. É preciso estar na comunidade quilombola para ser reconhecido quilombola. Ah, mas historicamente são os negros que constituíram os quilombos do passado. Sim, mas isso não quer dizer que por outros laços, né, especialmente pelo casamento e pela apropriação de outros povos, comunidades tradicionais próximos aos quilombolas, que eles também possam ser quilombolas. A mesma lógica eu posso adotar com o indígena. Ah, mas quer dizer que amanhã eu posso me tornar indígena. Não, calma lá. Não quer dizer, né? Não quer dizer como naquele filme Brincando nos Campos do Senhor, que é um filme clássico dos anos 90, né? Que fala sobre a questão do primeiro contato dos norte-americanos com uma comunidade indígena no meio da Amazônia. Então, assim, não quer dizer também que se eu quiser me tornar um indígena, amanhã eu já sou indígena. Não. Existe um processo antropológico social que há um processo de aceitação, né, e de adesão ao modo tradicional de vida. E isso, por vezes, se passa por rituais. Às vezes, de forma transitória. Né? Por exemplo, em um dos campos que eu fiz na Amazônia, na época da tese, eu precisei realmente passar por algumas ordalhas entre os indígenas para poder ser aceito para aquele momento dentro da comunidade indígena. Né? Não convém aqui dizer quais foram, né? Mas com certeza me empreendeu muito esforço físico, né? Para que naquele momento eu pudesse ser aceito dentro daquele território. E isso não me fez, por exemplo, me tornar indígena de um dia para o outro, muito contrário, né? Entrei Kauara, saí Kauara. Acho que a diferença é que existem ritos que fazem você pertencer, ainda de forma momentânea, a esse grupo, né? E só para ilustrar esse raciocínio,
aqui mesmo em Ilhéus, teve um processo de catalogação de indígena, especialmente entre os tupinambás do Acuípe, que, para quem estava de fora, trouxe um grande susto. Tipo, meu Deus, eram 200 índios, agora são 2.000, como é que eles se reproduziram tão rápido? Não, não é isso. Né? É que também houve um processo, né, de reencontro de identidades suprimidas, né, aí já é o histórico da região, que fez com que o número de indígenas, ou que se autodeclaravam indígenas, aumentasse. Mas é um processo, não é uma coisa assim, pronta e instantânea. Né? De toda sorte, né, vou trazer rapidamente a luz por dois autores, o Antônio Carlos Diegues, né, já trata a ideia de que o ponto de vista cultural e a reprodução dos modos de vida é que fazem tradicional ser tradicional. Claro que tem marcações muito próprias do ponto de vista da cultura. E isso a gente não pode ignorar. Já a Juliana Santilli vai dizer que muito mais do que a cultura, a interação do cultural com o ambiental, ou seja, com os processos ecológicos, né, principalmente associada à rotina da sobrevivência naquele ecossistema, diz que tradicional é tradicional daquele modo. Eu vi isso muito pessoalmente na Amazônia, porque, por exemplo, existem dois tipos de comunidade tradicional, campesina, que são totalmente distintos naquela região que eu trabalhei. Os ribeirinhos, que todo mundo conhece, que vivem na beira dos rios, tem aquele processo cíclico das águas, e os planaltinos, que têm uma outra forma de fixação fora das águas. Então, esse é um conceito que, se para o direito é difícil de apontar, né, no sentido de fechar o conceito, para quem está de fora é mais difícil ainda. Mas, de um lado ou de outro, é preciso entender a dinâmica da comunidade tradicional, do povo tradicional. E, em cima disso, respeitar. Portanto, não há como você fechar isso num conceito meramente jurídico. Né? O jurídico auxilia, mas, nesse aspecto, ele só dá os primeiros passos para que a interação com outras áreas da ciência, como a sociologia, a antropologia e a política, possam fechar a ideia de população tradicional naquele território, naquele tempo e espaço. Uhum. Até mesmo porque, como você falou, né, existe todo um processo de convivência, de assimilação da cultura, se não de assimilação, mas de reconhecimento da importância daqueles modos de vida. E claro que isso, o direito, como acontece, ele não tem a capacidade de conseguir capturar, ou captar esse fenômeno. Né? Até mesmo porque o nosso direito, sei lá se a gente pode dizer isso, é o direito do colonizador. Né? E esse direito do colonizador, ele não consegue compreender, ele não alcança isso. Ele não alcança a diversidade das coisas, né? A complexidade dos fenômenos. E talvez um dos grandes erros, digamos assim, do direito ainda vigente é justamente essa falta de reconhecimento das suas limitações. Né? E quando ele não reconhece as suas limitações, ele dá lugar para todo tipo de preconceito. Sim. Né? E o preconceito oriundo da própria cultura colonizadora. A cultura do colonizador que não conseguiu, que desde o século XVI não consegue compreender os modos de vida dos indígenas, muitas vezes negando a sua importância. Talvez essa seja uma das maiores limitações. E depois também não conseguiu nem compreender e, pior ainda, do ponto de vista religioso, aprendeu, na realidade, a demonizar os modos de vida dos povos africanos que foram trazidos à força para cá. Sim, é o processo do sabá. Ou seja, você aplica os mesmos processos sabáticos da Idade Média para a atual realidade, no sentido de marginalizar estes grupos.
Só permite uma leitura rápida, isso não é leitura de texto em si, mas são os exemplos do que hoje, no atual Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, sobreviveu aquele corte dos conselhos, né, do início do ano passado, ele existe, né? Mas só para você ter uma ideia, o decreto é 8.750, né, de 2016. Ele ainda é vigente, né? Pude apurar isso no site do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, né? Onde tem lá o comitê. E aí o que acontece? Nessa situação, o decreto ele faz uma lista de povos tradicionais que participam como representantes da sociedade civil. Aí vamos à leitura, né? Povos indígenas, quilombolas, povos de terreiro e povos de matriz africana, povos ciganos, pescadores artesanais, extrativistas, né? Os extrativistas costeiros e marinhos, caiçaras, faxinalenses, benzedeiros, ilhéus, né? Raizeiros, geraizeiros, caatingueiros, vazanteiros, veredeiros, muitos deles associados a regiões do país, né? Apanhadores de flores sempre vivas, me faz lembrar o Jalapão, pantaneiros, morroquianos, pomeranes, né? No interior do Espírito Santo, catadores de mangaba, quebradeiras de coco-babaçu, retireiros do Araguaia, comunidades de fundo e fecho de pasto, ribeirinhos, cipozeiros, andirobeiros, caboclos e juventude de povos e comunidades tradicionais. Esse é só digamos, uma exemplificação dos que mais se projetam, mas com certeza existem muitos outros países afora. Sim, sim, sim. É aquela coisa, né, que provavelmente aí aqueles que atingiram um nível de organização que lhe permitiu um determinado um patamar de visibilidade dentro dessa institucionalidade, provavelmente um patamar de incômodo Sim. que lhes permitiu estar nessa, né, serem reconhecidos agora. Porque não tem, aquela a grande verdade, né, que a gente vive hoje é você realizar a política do incômodo mesmo. Exatamente. Dentro dessa institucionalidade. Você fica ali, você vai, bate na porta, vai, bate na porta, bate na porta, bate na porta, até que em algum momento essa porta se abre. Né? Se é rompida, cai. Com todas as suas limitações. Isso. E se não se abrir, ela acaba caindo. Desse jeito. É nesse level mesmo, né? Quando você fala, por exemplo, nesse incômodo, em muitos processos de participação dos PCTs nas arenas públicas, eles precisam realmente incomodar, né? E incomodar significa, às vezes, jogar na cara as dores, né? E os dissabores que passam pela vivência da tradicionalidade e pela falta de integração deles no todo, né? Quer dizer, se você quiser entender essa marginalização, não é muito difícil se você compara com as periferias urbanas. Mas as periferias urbanas, elas ainda têm uma conexão com a lógica hegemônica, ou seja, com a rotina do dia a dia, com o que se manda, né? A lógica do direito único, uma estrutura de Estado, ainda que mínima, porém presente ainda que no plano simbólico. Eles não. Né? Muitos deles são situados num plano tão distante que nem no imaginário, às vezes, a gente consegue entender. Né? Se eu falo, por exemplo, para alguém, qual é a representação mental que você tem de um fundo de pasto? Ninguém sabe, né? Porque não é uma coisa que se visibiliza. Né? E na hora da política pública para o campo, a população tradicional de fundo de pasto se perde, né? Quando não é confundida com outra. Né? Eu trago aqui só mais um exemplo, que é o caso do quilombo, que ficava, passou o nome agora, mas é o quilombo que foi reconhecido em 2016
e situado nos fundos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Quer dizer, historicamente, aquilo era um quilombo, mas todo mundo confundia como comunidade periférica, como favela. Então, isso acontece em Salvador. sim. Em Salvador tem esqueci agora o nome do quilombo, Socorrinho, que está aí, né, assistindo a gente, que inclusive colocou aqui, o coletivo é necessário para ganhar poder, Socorrinho puder me socorrer aí agora. Maria do Socorro Reis, professora em Salvador e uma batalhadora na área ambiental e que trabalha com comunidades extrativistas. Se ela puder me ajudar aí, um quilombo em Salvador. Júlio Rocha trabalha muito com ele, mas que ele está ali, se não me engano, ali pela praia de Lima, e é uma área da Marinha e que já houve conflito, grandes conflitos naquela área. E justamente essa questão, de serem confundidos com áreas periféricas da cidade. A gente aqui na nossa região nós temos Itacaré, por exemplo, que é um dos municípios que mais tem quilombos aqui na região. Se não me engano, tem por aí 14 quilombos. Muitos deles são confundidos mesmo com áreas periféricas do município de Itacaré. Exato. É uma segunda forma de visibilizar essa população. Quer dizer, você confunde com algo que já é posto hegemonicamente. Não, aquilo ali não é quilombo, aquilo é favela. Não, aquilo ali não é indígena. Às vezes você reduz um povo tradicional dentro de outro. Não, aquilo ali não é indígena, aquilo ali é caboclo. Mas peraí, tem que ter cara de índio, tem que ter pele de índio. Tudo bem, tem umas marcações, mas outras nem tanto. Isso se esbarra na ideia, como eu falei no início, de identidade e etnia. Quer dizer, coisa que é fácil de ser marcada é a questão étnica. A etnicidade, ela também gera tradicionalidade, mas ela não é determinante da tradicionalidade. Ela é um ponto que facilita, isso até do ponto de vista antropológico, a marcação tradicional de um sujeito no tempo e espaço. E aí eu, por exemplo, posso trazer os pomeranes, que inclusive, já cumprimentando, acho que tem gente ali da minha terra natal, Lajinha, mas ali na beirada da fronteira de Minas com o Espírito Santo, tem umas cidades que são pomeranes, assim, não vou dizer da beleza, mas por ser um povo europeu de marca étnica bem própria, alguns até extremamente albinos, você consegue ver etnicamente aquele povo, Mas não quer dizer que, por exemplo, se você tem um arranjo afetivo e viva com os pomeranes, não se torne pomerane. Mas acontece que muitas marcas étnicas até evitam esse intercruzamento dito étnico para não descaracterizar a tradicionalidade. Aí, por exemplo, em algumas culturas, o casamentos entre, neste caso, pomeranes e não pomeranes, é algo absolutamente proibido. Isso a gente pode notar, por exemplo, com outras comunidades tradicionais. Mas isso não significa que uma pessoa que se desprenda daquele grupo não possa se reconhecer como tal em outros espaços. Conheço muitos ciganos, por exemplo, que se desprenderam da sua cultura cigana de origem por questões variadas. E lá fora continuam se reconhecendo como ciganos. Não quer dizer que, porque não respeitaram uma norma dentro de um traço étnico, que eles vão deixar de ser ciganos. Mas é uma questão mais sensível que o direito não alcança. Agora, identidade em si já é uma coisa mais fácil, ele tem um trânsito mais prático. Quando você tem uma tradicionalidade marcada por uma atividade, especialmente atividades ligadas ao campesinato, aí você consegue ver da forma como se reproduz o campesinato a marca da identidade. Nesse sentido, claro, fica mais fácil alguém fazer parte daquele grupo por um arranjo afetivo qualquer. É isso, querido. E, assim,
Só para situar ainda em nível de legislação, eu gostaria de comentar aqui, deixa eu me ver chegando, que a gente já teve um Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos PCTs, especialmente de matriz africana, né? É um documento feito pela Secretaria de Política de Promoção de Igualdade Racial, né? Isso no governo, no segundo governo do Lula e no primeiro de Dilma, mas que, claro, né, caducou-se. A gente tem um projeto de lei aprovado, né, estes dias, inclusive, para a adoção de políticas públicas para os povos tradicionais, é o projeto de lei 4741 de dois. Esse é o anterior, esse não é o novel, não. Esse é o de 2019. É anotando, é 4741, né? Depois vale a pena conferir. Deixa eu ver. Aí já é uma questão de política pública, que aí realmente foi aprovado agora, 2 dias atrás, né? A política emergencial para povos indígenas, quilombolas e outros PCTs diante da pandemia da Covid-19, né? Não vou dizer que veio tarde, porque no país antes tarde que nunca. Mas a PL 1142, né, foi aprovada no Senado e agora aguarda a sanção do presidente. Vai saber quando, né? E é isso, né? São medidas bem práticas, mas que, enfim, né, já poderiam ter sido pensadas antes. Sim, sim, sim. E em relação às questões, né, que você falou em relação a esse governo, a gente tem sentido alguns retrocessos importantes, né, Uhum. desse governo. E essa questão mesmo né, mexe para lá e mexe para cá os órgãos de proteção, né, de vários desses povos. E sei lá, às vezes até às vezes não. É uma negação sistematizada, né, em relação aos seus modos de vida e até mesmo aos termos que lhes são próprios. A gente vê aí com preocupação o comportamento do presidente da Fundação Palmares. A gente, né, naquela reunião do dia 22 de março, aquelas falas bastante infelizes do agora ex-ministro da Educação, né? E por aí vai. Né? A militarização dos postos de governo, né? E é algo bastante preocupante. E, claro, não só a militarização, como também a tomada de postos a partir de segmentos mais fundamentalistas, né, vinculados ao pensamento cristão. Sim. Como isso tem sido perigoso nesse caminho, nesse percurso de 2019 para cá. Né? Esse é um fator que realmente deixa a gente com um pungal atrás da orelha. Né? Nenhuma não. São todas elas. E Sim. a gente fica realmente preocupado porque a sistemática desse governo de um retorno de uma eugenia mal explicando. Não basta apenas invisibilizar o diferente. É preciso eliminá-lo biologicamente, né? E não estou falando isso apenas no sentido da morte do diferente, mas de uma ressignificação identitária do diferente. Ou seja, o negro... vocês estão me vendo direitinho? Estão me Tá dando ouvindo? uma falhada. Tá, e agora? Peraí. Deixa eu ver. E Eu agora? tô acompanhando aqui na conta. Tô vendo gente Tá, falando continua, também. não tá. Isso. Tá assim, tá, melhora e depois dá uma piorada. Mas agora melhorou bem.
tá... A internet aqui em Deus está terrível. Terrível, terrível, terrível. Agora sumiu tudo, Wagner. Ó, a gente vai ter que tocar. A gente vai ter que tocar, senão a gente não. Não Eu conclui. estou aqui acompanhando. É, é Mas interessante, eu estou assim, acompanhando aqui, por isso que de vez em quando eu viro aqui, ó, que é para acompanhar não, normal. Você vê como é falsa a banda larga, né? Quer dizer, eu também estou achando que estava tudo normal. Vejo você em todos os seus movimentos. Quando vem o retorno de vocês, aí eu fico realmente intrigado, porque a internet banda larga é ruim, a internet Wi-Fi é ruim. Mas enfim, É, é, mas vamos lá. Eu vou então falar sobre a questão da. Também falar do coisa ruim, a coisa fica pior. É, falar dos processos de eugenia, né? Há uma, há uma política de eugenização social que é muito drástica, adotada na forma como esse governo pensa. E, como eu disse agora há pouco, não é apenas com relação à morte do outro, do diferente, mas é a ressignificação do diferente, né? Ou seja, o negro não é negro, né? Então, quer dizer, se você tem um presidente na Fundação Palmares que nega a negritude, ele realmente está cumprindo o papel eugenista de também eliminar tudo aquilo que significa o negro, né, enquanto cultura, né, enquanto marcação tradicional. É, não, é muito diferente com relação a algumas denominações indígenas. E assim, longe de diminuir a expressão do movimento indigenista no Brasil, mas existem sim algumas, eu acho que poucas, algumas etnias indígenas alinhadas com o governo federal. Né? E isso me traz muita preocupação, porque reverbera um pouco as guerras indígenas havidas no Brasil no século XVI e XVII, que foram fatais para a eliminação de todas ou quase todas as etnias indígenas para facilitar a ocupação portuguesa. Né? É, na mesma lógica, quando você privilegia um grupo étnico em detrimento de outro, você acaba criando conflitos desnecessários, quando na verdade eles deveriam se unir para ocupar os espaços em conjunto. E eu não estou querendo dizer que isso nasça dentro destes grupos, mas o colonizador eugenista, ele chega com essa proposta como uma proposta fácil. Olha, eu não tenho 10 para todo mundo, eu só tenho 2. Então, os 2 melhores ficam, os 8 sucumbem. E aí, o que vocês vão fazer? E aí começam a se brigar. Infelizmente, é essa lógica que a gente tem. Então, assim, só para sintetizar, eu vejo que esse governo, né, ele tem praticado táticas eugenistas muito mais sórdidas, por exemplo, do que o eugenismo social no início do século passado, quando a preocupação era apenas a cor da pele. Né? Hoje não é só a cor da pele. Né? Hoje é também um modo de vida. Né? E aí, se você não pensa como aquele que é eugenista, você sucumbe. Né? Muitos têm falado, por exemplo, que a gente vive uma realidade fascista. Né? E eu não descartaria a ideia, mas eu acho que a gente não pode limitar a realidade e chamá-lo de fascista. Né? Precisa entender que os interesses e as teorias são muitas, né, dentro desse cenário trágico que a gente está vivendo hoje em dia. ó, Giovana, que é nossa aluna de direito, ela está falando aqui, eu moro em uma comunidade indígena Pataxó, e o reflexo da influência desse governo mostra seu impacto mesmo dentro da comunidade, também por forte influência religiosa dentro das aldeias. E aí entra naquilo que você falou mesmo, né? É a confirmação de dentro
do que você falou, É, dessa eugenia e dessa, né, dessa ressignificação que tem sido dado para algumas comunidades e principalmente, né, aquilo que acaba tocando muito mais próximo a gente, sem, sem nenhum tipo de intenção de invisibilizar outros povos, mas aquilo que está muito próximo da gente, que é os povos de matriz africana e os povos indígenas. Né? E nisso você sim, tem, uh, inclusive, a Giovana está aqui de novo falando, né? Alguns adotaram o discurso de que lutar pelos seus direitos é vitimismo. E não é. É, e não é vitimismo. É você colocar para fora e você expor os seus problemas é a melhor maneira de você solucionar e de você mostrar para os outros a sua dor, né? E isso não pode, de forma alguma, ser vista como vitimismo. E o discurso do vitimismo é justamente o discurso negacionista de que o problema existe, de que ele precisa ser atacado. sim, Eventualmente, você pode encontrar um exagero, um ponto fora da curva de uma ou outra pessoa, isso faz parte da, da própria vivência humana. Em tudo quanto é lugar você vai encontrar isso. Mas você não pode colocar esse discurso negacionista dos problemas existentes dentro de uma categoria, né, que mais do que nunca, né, ela significa, ela simboliza o preconceito e a discriminação contra é, segmentos e segmentos que historicamente se elegeu como o inimigo, como o sujo, como o sim, endemoniado, como aquele que deve ser dominado, silenciado, e se sim. não aceitar, ele deve inclusive ser eliminado. O vitimismo é uma técnica de diminuir a estima do colonizado, acreditando que ao negar a sua própria cultura, ele vai se integrar à cultura do colonizador, né? E nessa situação é muito triste perceber é, como falta mais história, como falta mais não falo história apenas do ponto de vista da ciência, né? Como falta mais o conto da história, né, da trajetória daquele povo, como falta o resgate da tradicionalidade, como falta entender o papel que aquele povo tradicional tem com aquele território que se conflitua frontalmente com o colonizador. Quer dizer, não quer dizer, e eu faço aqui uma fala até sem maniqueísmo, não quer dizer que o indígena, por exemplo, o povo tradicional, fez sobre essa relação do ecossistema. Mas acontece que quando não se dialoga e se respeita a, a forma que ele enxerga aquele território como uma expressão da cultura dele, a cultura que virá naquele território é a cultura do estrangeiro, do Kawara, é a cultura de quem está de fora, Uhum. né? E aí essas trocas podem ser convenientes para alguns caciques, para alguns líderes de quilombolas, para alguns líderes de povos tradicionais de toda espécie, mas não beneficiam o conjunto do seu povo, né? E isso traz conflitos internos que gera aí uma série de outras questões que o direito mesmo não consegue dar conta. Porque só para também trazer uma nota muito sensível, nas Américas, quase todos os países respeitam a autodeterminação tradicional, né? O Brasil não respeita quase nenhuma autodeterminação tradicional. Mal ele respeita o idioma, a expressão espacial, né, e algumas práticas que não colidem com o direito penal, com o direito civil, melhor, com o direito penal do branco Kawara, viu?
com direito penal do branco, com direito civil do branco, com direito administrativo do branco, com direito público do branco, né? E até mesmo com direito ambiental do branco, né? Que é o que determina a existência e a sobrevivência desse povo tradicional. Aí, quando a gente vai para os espaços deles, primeiro, porque acaba sendo necessário, porque a estrutura é essa, né? Segundo, porque quando a gente chega lá, o diagnóstico, muitas vezes, é feito de fora para dentro. E muitos deles aceitam porque existem questões de poder ligadas principalmente a dirigentes de povos tradicionais. Então, realmente, está faltando do lado de cá a assunção do nosso papel como colonizador e também de estimular os colonizados nessa perspectiva de começarem a olhar a sua história, os seus modos de vida e até mesmo os seus erros, né, dentro do exercício do seu território, né? Talvez seja por isso que algumas lideranças tradicionais não são tão bem compreendidas, né? Algumas chegam a ser equiparadas a terroristas, né? A criminalização, né? A criminalização do movimento social e da existência tradicional. Uhum. Oi? Sim, esse processo, esse movimento de criminalização, né, dos povos e de suas lideranças. E aí você tem uma série de problemas que, infelizmente, invadem os organismos de Estado. E você tem aí, estruturalmente, o racismo, né, o racismo estrutural instalado infelizmente, até na própria academia você vai encontrar isso. A partir de determinadas falas que são extremamente incômodas no que diz respeito a um discurso de ódio contra esse povo. E, às vezes, até uma movimentação institucional para fazer com que eventos e iniciativas que tragam à baila as questões dos povos tradicionais, eles não sejam realizados, ou se é dificultada mesmo a realização dessas iniciativas dentro da própria academia. Todos nós que militamos, que já tentamos fazer determinadas iniciativas, já sofremos disso, né? Essa questão desse racismo estrutural existente. Sim. E eu queria saudar a professora Cristina Batista, que é do DCIE, lá da UESC. O Pinto também entrou aqui na estante. Pessoas muito queridas e que têm contribuições fabulosas, fantásticas. Tem mesmo. Maravilhoso. Mas, Wagner, a conversa rendeu, evoluiu, e a gente só tem 5 minutinhos, meu companheiro. Eu percebi. Eu vou lhe jogar de novo na pauta. Tá. Mas eu acho que na pauta, de julho, agosto, para a gente voltar para essa conversa. Sim, faça aí. Na verdade, você está falando de agora, né? Dos 5 minutos finais, o que fazer com eles. Tem um tema interessante que é a questão da pandemia, né? Esse raciocínio tem sido feito de forma periférica pelo governo federal, principalmente, né? Mas a sociedade civil tem se mobilizado, né? Assim, se a gente assiste o quadro, por exemplo, de infecção, né, entre os povos tradicionais, a gente só vai encontrar entre populações indígenas e também as populações quilombolas, né? O Instituto Socioambiental traz, né? Por exemplo, o caso dos indígenas, eu tenho aqui a tela aberta, está em pouco mais de 3.300 casos, né, de indígenas infectados por Covid-19, com 107 óbitos, né? Já no caso dos quilombos, deixa eu ver aqui,
Bem, 723 confirmados com 80 óbitos, né? Um dado interessante que pouco se discute é que o racismo institucional ele aflige também do ponto de vista biológico, mas não que o Covid seja racista, é que, de certo modo, os negros são mais vulneráveis aos casos graves de Covid-19 perante a outras etnias, né? Pelo menos isso que a ciência atesta. E não se está movendo uma falange do dedo para dar amparo a essa população negra, que coincide em ser também pop periférica e muitas das vezes também ocupa território tradicional, né? Eu não diria bem, acho que do indígena perto dos mais vulneráveis, inclusive, porque, digamos assim, do ponto de vista biológico, os indígenas são mais sensíveis a doenças exógenas do que nós, inclusive, né? Agora, o que faz um ou outro caso serem similares é que realmente não está sendo dada atenção devida ao monitoramento dessas populações tradicionais no afeto ao Covid e volto a dizer, como há pouco eu tinha mencionado, tinha 12 federal, né, as medidas de proteção social para a prevenção e enfrentamento do Covid-19 e que nem foi sancionado, né? E enquanto isso nós passamos 3 meses de pandemia. Até quando a gente espera o dizimamento e a extinção de diversas etnias indígenas e outros territórios tradicionais apenas porque a doença fez o papel higienista que outros queriam fazer na base da bala. Fica aí a reflexão. Wagner, a internet voltou a cortar, meu querido, mas, bom, só faltam 2 minutos agora. Né? E aí a gente vai novamente. Eu espero, né, que com a internet melhor a gente consiga repetir algumas das nossas falas aqui, principalmente as duas. Você tem um monte de experiência para contar em relação a isso, e a gente precisa retomar, né, essa nossa conversa. O tempo está acabando, eu vou lhe agradecer de coração. E a sua disponibilidade, você está aqui, né, e a gente vai voltar sim a conversar. Vou lembrar o pessoal que está assistindo que essa nossa conversa, ela deverá estar disponível no IGTV do Quintal Ambiental, e também a gente vai tentar baixar e fazer como fizemos com as outras, que é para jogar lá no canal do YouTube do Quintal Ambiental, né, para o pessoal tentar rever, e vamos ver se vai estar, né, se não vai estar com essa muito. Mas eu fiquei muito feliz de te ouvir e aprender. E aprender com isso, né? E naquele nosso roteiro ficou faltando você contar as suas histórias, né? As suas experiências. E em julho a gente vai voltar. As histórias do Pará, a gente tem que ter uma live só para isso, porque é muita coisa. E vamos fazer. Já vou arranjar aqui. A gente, acho que no final de julho a gente tem pautas aqui, e aí eu vou jogar você em julho. Daqui a um mês a gente volta a sentar, se tudo der certo, com a internet ajudando a gente. Poxa vida. Eu vou contratar outro serviço, não tem como não. Já a cota de paciência já foi outro espaço. Mas gratidão, querido. E sucesso aí no projeto. Né? Tamo juntos, viu? Só chamar. Tá joia. Obrigado, meu querido. Obrigado mesmo de coração. Gente, a gente agradece bastante aí a presença de vocês, tá bom? E não deixe de acompanhar a gente. Na próxima semana, a gente tem aqui Camila Freud, que é advogada e está fazendo mestrado em inovação tecnológica e vai conversar um pouquinho com a gente sobre proteção do... Oi, esqueci agora o nome, rapaz. Me passou aqui agora. Né? Tá aqui, proteção da propriedade intelectual.
Tá joia? Então, até quinta-feira. Um beijo no coração de todo mundo. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau.